Olá, minha joia, sou Hugo Bandeira. Dudu Bananinha tem a pachorra de pedir para ser deputado home office ao Hugo Mota. E Natuza Neri faz a melhor análise que você verá hoje sobre isso. Só faltou chamar de doido. Espia. Ô Natuza, no ofício que o Eduardo Bolsonaro manda para o Hugo Mota, ele pede mecanismos para que exerça a função de forma remota. O que ele faz lá nos Estados Unidos é a função de um deputado federal aqui no Brasil? É evidente que não. Evidente que não. O que ele faz lá é tramar contra o Brasil, conspirar contra o Brasil para beneficiar a sua própria família. Então, o deputado Eduardo Bolsonaro, acho que está no momento em que ele não enxergou a extensão do que ele provocou. Às vezes eu penso que ele não entendeu. Ou ele está, de fato, muito convicto de que o propósito dele para salvar a própria família deve ser o propósito do Brasil, ou ele tem dificuldade de interpretar os sinais, a extensão do que ele fez, como qualquer parlamento, qualquer congresso deveria agir. Imagina se no lugar de Eduardo Bolsonaro estivesse o filho do presidente da República, do atual presidente da República. O que Eduardo Bolsonaro estaria fazendo no Congresso agora? Ele não ia aceitar, evidentemente. O que ele está pedindo é que o Legislativo brasileiro, a Câmara dos Deputados, crie uma regra específica para ele. É isso. Olha, eu estou aqui, o Trump impôs taxa de 50% a produtos brasileiros, a meu pedido, e eu ainda quero continuar recebendo salário, pagando os meus funcionários do gabinete com dinheiro público do contribuinte brasileiro, e eu fico aqui, dos Estados Unidos, conspirando contra o Brasil, contra a democracia brasileira. Não faz nenhum sentido isso. Agora, por que Eduardo Bolsonaro, está dado a essas interpretações, a meu ver, delirantes? Porque nada foi feito com ele. Nada. A própria Elisa Claveri nos contou que os parlamentares não querem deixar a sua digital numa eventual cassação de Eduardo Bolsonaro porque temem a família Bolsonaro por alguma razão, porque não querem o desgaste, por aí vai. São múltiplos os motivos. Então vão deixando. E aí quando vão deixando, ele se sente fortalecido o suficiente para fazer esse tipo de pedido para o presidente da Câmara, que ele já ameaçou também de conseguir, junto com os dele lá da Casa Branca, impor sanções à extensão da tal da Lei Magnitsky. Há poucos dias, ele fez isso. Então, enquanto o Brasil assiste ao que faz Eduardo Bolsonaro lá dos Estados Unidos, enquanto o Congresso assiste sem fazer nada ao que faz Eduardo Bolsonaro lá dos Estados Unidos, ele se sente confortável o suficiente para fazer esse tipo de pedido. E mais do que isso, ele deu uma entrevista hoje para o portal Metrópolis, em que ele diz o seguinte: se o meu pai não quiser ser presidente, não for candidato a presidente, eu serei o candidato à presidência. A própria Elisa disse: se não vai para o Conselho de Ética, se Eduardo Bolsonaro não é cassado e perder o mandato por falta, ele não tem nenhum problema com a justiça eleitoral, desde que Eduardo Bolsonaro não fosse Eduardo Bolsonaro e não estivesse fazendo o que ele está fazendo nos Estados Unidos. Por quê? Ele já é alvo de um inquérito. Muito possivelmente, se retornasse ao Brasil, teria um pedido de prisão decretada naquele inquérito em que ele é acusado de tentar coagir o Supremo Tribunal Federal para beneficiar o próprio pai e os aliados do pai. Aliás, a gente está esperando, nesse caso, uma denúncia ou não da PGR. Está faltando só isso, nesse inquérito da coação, enfim. E se tiver uma denúncia do Ministério Público, ou seja, da Procuradoria-Geral da República, e essa denúncia for aceita por Alexandre de Moraes, aí ele vira réu e aí a gente pode falar tecnicamente em processo. Até lá, a gente não pode dizer que ele é processado e sim investigado. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que se colocasse os pés no Brasil, ele teria que se deparar com uma medida judicial mais gravosa. A situação dele é uma situação politicamente muito difícil e não dá para se imaginar que Eduardo Bolsonaro consiga fazer uma campanha eleitoral dos Estados Unidos, porque, aliás, daqui a pouco é isso que ele está pedindo. Se ele consegue exercer o mandato dele a partir dos Estados Unidos, sem comparecer às sessões, daqui a pouco ele vai pedir também para que a Justiça Eleitoral autorize ele a fazer campanha de fora. Ele já disse: não volto para o Brasil, porque se eu voltar para o Brasil, eu vou ser preso. Então, se ele voltar para o Brasil e for preso, não tem como ele se candidatar à presidência da República. Vai ficar muito difícil disso acontecer. Então, eu acho que tem aí uma ideia que parte de duas coisas. A primeira é que Eduardo Bolsonaro dá como certa a aprovação da anistia no Congresso Nacional. Natuza, mas anistia, numa avaliação ampla, anistia contemplaria aqueles que foram condenados nos atentados de 8 de janeiro e também o pai dele. E Eduardo Bolsonaro?
Bolsonaro. Eu acho que ele está esperando uma anistia tão grande que ele se inclui, inclusive, no escopo dessa legislação. Ele está se sentindo tão poderoso e tão capaz de tudo que acha normal, considera normal, pedir para que ele seja o único parlamentar do Brasil a exercer mandato fora do país, tramando contra o próprio país.